Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este canal, o Estante Viva. Eu sou Arthur Campos, grande idealizador deste canal e grande idealizador desse primeiro vídeo longo. Nesse canal a gente fala sobre livros, leitura, literatura, lifestyle e várias outras coisas envolvendo o universo literário. Eu sou bibliotecário de formação, tenho aí um mestrado em ciência da informação, tenho também um doutorado em ciência da informação e criei esse canal, o Estante Viva, né, esse grande nome, justamente para que a gente possa discutir sobre livros, sobre leitura, sobre literatura, sobre esse universo tão incrível e tão mágico que é o universo literário. Nesse intuito, hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre o livro Um Cântico de Natal, esse escrito tão importante e tão atual também, né? Porque eu vi aqui várias coisas que eu posso refletir na nossa época atual e a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, sobre essa grande obra desse grande gênio chamado Charles Dickens. Então, sem mais delongas, bora lá para o vídeo. Bom, gente, essa obra é uma obra muito bonita, em capa dura, da editora Martin Claret, que é uma editora que é muito conhecida por fazer os seus livros muito bem construídos, né? Uma capa dura, um desenho bonito. É um livro que tem imagens. E além de Um Cântico de Natal, ele também tem outras histórias do escritor Charles Dickens. Mas hoje, nesse vídeo, a gente vai falar apenas sobre Um Cântico de Natal, porque a nossa época do ano atual, né, a gente está entrando aí no Natal, então, eu achei bastante interessante fazer essa leitura nessa época e trazer isso aqui para vocês também. Que, diga-se de passagem, eu adoro livro em capa dura. Eu acho que é um livro que tem mais resistência com o passar do tempo. E é um livro muito prático para você ler, para você levar para viagem, para você carregar. Então, assim, livro de capa dura para mim já tem um ponto a mais. Logo na apresentação do livro, a gente tem aqui um escrito da professora Sandra Cirangelo, ou Cirangelo Maggio. Ela é professora lá da UFRS, Federal aí do Rio Grande do Sul, e atua na graduação e na pós-graduação em letras. Nessa apresentação, né, a gente pode perceber um pouco da história de vida do Charles Dickens. E ele nasceu em 1812 em Portsmouth, uma cidade na Inglaterra, e também morreu em Kent, que é outra cidade da Inglaterra, em 1870. Ambas essas cidades ficam no sudoeste da Inglaterra. Ou seja, apesar da ambientação dos escritos do Charles Dickens serem em Londres, né, naquela Londres vitoriana, com a época da industrialização, né, é um contexto de revolução industrial, o Dickens ele sempre viveu no interior, né, da Inglaterra e não em Londres em si. Bom, o Charles Dickens teve 11 filhos com a sua esposa Catherine e escreveu várias outras obras nesse contexto de Inglaterra vitoriana, de industrialização. Dentro dessas obras, né, o nosso livro aqui indica que algumas foram religiosas, alguns foram poemas, peças, ensaios, livros de viagem, artigos e mais 12 textos em coautoria com Wilkie Collins, que é outro escritor e dramaturgo inglês, e outros amigos. E o Cântico de Natal, né, que também tem aí outros nomes em outras editoras, eu vi que a Penguin ela tem um livro que é um conto de Natal, e tem outras editoras também que colocam uma canção de Natal. E Um Cântico de Natal é uma das suas 22 histórias sobre o Natal. É a sua história mais famosa, é o seu conto mais famoso. E com essa apresentação, a professora Sandra Maggio, ela nos informa que o Dickens, ele é talvez o criador do conceito de Natal que temos hoje. O estilo de escrita do Charles Dickens é um estilo muito antagônico, muito em contraste. Então, dentro desse antagonismo, dentro desses elementos contrários, a gente tem Ebenezer Scrooge, que é o nosso personagem principal.
Dentro desse livro, o grande elemento antagônico está em as condições bem ruins para o proletariado e as condições de riqueza, né, e individualismo para o Ebenezer Scrooge, que ele acaba sendo assombrado pelo seu amigo, seu antigo sócio, Jacob Marley. A leitura do livro é uma leitura bem tranquila, uma leitura bem leve. Eu até imaginei que, por ser um livro clássico, talvez trouxesse uns elementos mais de entendimento mais difícil, porém não. É uma tradução que talvez tenha economizado um pouco nessas reflexões, porque as informações elas são passadas de maneira muito diretas e fica muito ao ponto do leitor analisar o porquê daquelas atitudes do Ebenezer Scrooge. Eu vou falar isso mais no decorrer do vídeo. A história é uma história que ela é bastante conhecida nos dias atuais. A gente já teve adaptações para filmes, para desenhos animados, a gente tem até uma adaptação da própria Disney. E uma curiosidade é que o Ebenezer Scrooge ele serviu de inspiração para a criação daquele personagem icônico da Disney, aquele grande capitalista individualista chamado Tio Patinhas. Não sei se vocês sabiam dessa, mas se não sabiam, deixem aí nos comentários, porque eu mesmo não sabia dessa informação e fiquei sabendo com a leitura dessa apresentação pela professora Sandra Maggio. Bom, ele é um livro sobre mudanças de comportamento. A gente começa aí com um Scrooge muito rígido, muito duro, que trata todo mundo mal, inclusive seu sobrinho, inclusive, ou seja, sua família, quem dirá o seu funcionário, né, chamado Bob Cratchit. Esse funcionário é o que mais é atormentado pelo Ebenezer Scrooge, com grosserias, com palavras de baixo calão. E a partir disso, voltando para esse contraste, para esse antagonismo, a gente verifica que o Scrooge ele age dessa forma porque ele teve situações traumáticas no seu passado e que a partir de revisitar essas situações traumáticas, ele se modifica e torna-se uma pessoa melhor. Ou seja, qual foi o meu entendimento a partir disso? Acredito eu que Charles Dickens tentou dizer que o ser humano, por mais rígido, por mais duro e por mais ruim que ele possa ser, ele ainda pode se modificar. Então isso traz outra característica do contraste. Então, apesar do livro ter sido publicado em 1843, né, a gente tem aí quase 200 anos, até 2024, né, a época que eu estou gravando esse vídeo, a gente vê elementos que ainda são muito existentes na nossa sociedade. Logo no início do livro, a gente vê dois personagens que seriam o Scrooge e o seu funcionário oprimido, de salário baixo, pobre, etc. E o Scrooge crescendo em cima desse funcionário com tantos e tantos comentários ruins. Mas a grande necessidade que o Scrooge tinha de machucar aquele funcionário, porque apesar de tudo, apesar dele ganhar um salário baixo, dele viver mal e ter uma grande família para sustentar, ele ainda era uma pessoa muito feliz. E isso incomodava o Ebenezer Scrooge, que apesar de ter muito dinheiro, ser muito rico, ele não conseguia parar de trabalhar para conseguir mais. E o seu sócio, Jacob Marley, morreu há 7 anos desse acontecimento. E ele volta para poder ajudar o Scrooge, ele volta em espírito para poder ajudar o Scrooge a não cometer os mesmos erros que ele cometeu em vida. E nessa parte eu fiquei pensando assim, nossa, será que eu estou lendo um livro espírita? E quando o Marley, seu antigo sócio que morreu há 7 anos, aparece em espírito para o Scrooge numa noite, ele fica apavorado, ele fica aterrorizado, obviamente, né? E um fato interessante dessa aparição, que também é um elemento que parece que é um livro espírita, é que o Marley, ele vem com uma corrente pesadíssima. Eu vou ler só um trecho dessa parte, porque eu achei bem interessante para a gente poder refletir. A corrente que ele arrastava, né, ou seja, o Marley arrastava, estava presa
abertura era longa e dava a volta nele como uma cauda, e era feita, pois Scrooge observou com atenção, de cofres, chaves, cadeados, livros de contabilidade, documentos e de pesadas bolsas de aço. E nessa aparição sobrenatural, o Marley fala para o Scrooge que ele deveria ter sido diferente em vida. E que ele estava ali justamente para poder ajudar o Scrooge a não virar o que ele virou após a morte. Então o Marley se arrepende de ter focado apenas nos negócios, se arrepende de não ter feito mais benevolências, de não ter feito caridade, de não ter ajudado aos pobres e por ter vivido aquele estilo de vida tão individualista. E diante dessa discussão toda, o Scrooge, ele não acreditava que aquilo era real, demorou para ele poder acreditar, e, enfim, vocês vão ler, vocês vão ver. E o Marley fala que o Scrooge vai ser visitado naquela madrugada por 3 outros espíritos, ou seja, ele ficou mais apavorado ainda, que seriam os espíritos do Natal passado, do Natal presente e do Natal futuro. A partir disso, o livro realmente começa com a aparição do espírito do Natal passado, que leva Scrooge a vários acontecimentos muito difíceis para ele no passado. A gente percebe que ele era uma criança muito solitária, que era muito envolta em suas leituras, era uma criança muito fechada. Só que era uma criança que gostava muito do Natal e virou, né, um adulto que detestava o Natal. Então isso é outro contraste percebido na obra de Dickens. Então, apesar dessa infância difícil que o Scrooge teve, ele ainda conseguiu, né, se tornar uma pessoa de sucesso, tecnicamente. Só que por essa infância ter sido uma infância muito pobre, por ele ter ficado na infância um tempo longe da sua família, e também por ele precisar mudar a vida dele, ele cresceu com o sentimento de que ele precisava ficar rico a qualquer custo. Então, tudo isso, todo esse foco em bens materiais, faz com que Scrooge seja um misantropo. Ele não tem afeição por pessoas, ele é alguém isolado, ele é uma pessoa que não se comunica, ele é uma pessoa que é extremamente individualista. E um elemento bem legal no estilo de escrita do Charles Dickens é que é o leitor que faz as reflexões do porquê que o Scrooge vira a pessoa que ele virou no presente. Nunca é apontado nessa leitura de que o Scrooge virou aquilo por causa disso, disso e disso. Não, ele só revisita o passado e você, como leitor, precisa refletir e se questionar se aquilo foi um motivo ou não para ele ter esse grande arrependimento. E depois o Ebenezer Scrooge retorna aí ao seu quarto e começa a esperar pelo espírito do Natal presente. Esse espírito do Natal presente já é um pouco diferente do espírito do Natal passado. É um espírito alegre, é um espírito que ajuda bastante e que começa a abençoar as pessoas pobres de que ele vê na rua, justamente por aquelas pessoas terem uma alegria mesmo com tão pouco. E nessas visitas que o espírito do Natal presente revela a Scrooge, eles vão visitar, adivinha quem? A família de Bob Cratchit, seu funcionário tão oprimido. E nesse momento, o Scrooge vê que a família dele é uma família bem grande, que ele tem um filho com muito problema, né, um filho frágil, né, com uma certa deficiência, e que ele quer ajudar essa criança. Ele tem um sentimento basicamente paternal, praticamente, porque ele quer ajudar essa criança a qualquer custo, até porque ele tem receio de que essa criança não esteja no Natal futuro. Tem medo que essa criança morra, né? E ele questiona isso para o espírito fala umas coisas lá para ele que eu não quero dar tantos spoilers assim. E o Scrooge retorna, né, para o seu quarto, né, a sua residência, com esse sentimento de mudança.
Esse sentimento absurdo de mudança, de querer se modificar, de querer ajudar a família do Bob, de querer ajudar o próprio Bob, etc. Só que falta a visita do espírito do Natal futuro. E se o espírito do Natal presente era bastante alegre, o espírito do Natal futuro já é totalmente diferente. É um espírito mais sombrio, é um espírito que mal fala com o Scrooge, só aponta, né? Isso fica bem nítido no livro, que é um espírito que apenas aponta. E nesse livro, o Natal futuro é uma grande tragédia, que uma pessoa morre. E essa pessoa não era querida por ninguém. Então o Scrooge, juntamente com esse espírito do Natal futuro, visitam essas pessoas e todas essas pessoas falam mal dessa pessoa que morreu. Ah, que bom que morreu, não sei quem é que vai no velório. Enfim, era uma pessoa que não era querida. Obviamente, essa pessoa era o Ebenezer Scrooge. Retornando, né, para casa, né, retornando dessa experiência sobrenatural, essa última experiência sobrenatural, o Scrooge, ele fica super feliz que ele conseguiu retornar à vida dele e que tudo isso durou uma noite. Então ele acorda, né, no Natal, ele acorda no 25 de dezembro e ele acorda renovado. Ele começa a sair pela rua, risonho, cumprimentando as pessoas, dizendo bom dia, Feliz Natal. Ele dá um aumento pro Bob Cratchit e também quer cuidar da saúde do seu filho, quer arcar com essas despesas. E o filho dele, né, é o Tiny Tim, pequeno Tim, digamos assim. Então, galerinha, para finalizar, vocês veem que eu gostei muito do livro. É uma leitura que, nessa época de Natal, é uma leitura muito importante, que a gente revisita valores e revisita nossas atitudes para que a gente possa dar valor às pequenas coisas, né? Principalmente quando a gente vê com essa leitura do Dickens, que as pessoas pobres elas eram mais felizes do que as pessoas ricas que tinham tudo. Lembrando novamente que é um livro escrito em 1843. Eu recomendo bastante a leitura desse livro. Foi um dos meus preferidos de 2024. Eu já conhecia a história, mas eu nunca tinha lido essa edição da Martin Claret. Gostei bastante da construção, as imagens são muito impecáveis e é uma leitura muito importante para que a gente possa refletir na nossa vida e nas nossas atitudes. Então, gratidão a você que ficou comigo até esse momento final do vídeo. Não esqueça de compartilhar este vídeo com as pessoas que gostam de leitura, com as pessoas que gostam dessa história e principalmente com as pessoas que gostam de ler obras clássicas. Deixe seu comentário dizendo se você já leu, se você não leu, se você quer ler, se você conhecia essa história, ou se você já assistiu aos filmes, às adaptações de desenhos animados que foram criados, né, para satirizar o Ebenezer Scrooge, tá certo? E muito obrigado e até a próxima!